O universo é algo bastante complexo, cujos mistérios ainda estão sendo revelados aos poucos. Porém, ao longo dos tempos, muitos filósofos refletiram sobre o nosso papel no universo e muitos ainda se questionam sobre a origem de tudo e da realidade em si. E por que não fazer isso? Questionar a própria existência é um pensamento tanto profundo quanto fundamental. Tendo origem nos anos de 1900, a teoria do universo holográfico sugere que todas as informações em nosso universo são codificadas em uma superfície 2D, incluindo o espaço e o tempo. Imagine que tudo o que você vê, sente e ouve em 3 dimensões e também a sua percepção do tempo emana de um campo bidimensional plano. O que percebemos como tridimensional pode ser apenas a imagem de processos bidimensionais em um enorme horizonte cósmico. O espaço-tempo é geralmente entendido pela descrição de um espaço existente em 3 dimensões, com o tempo desempenhando o papel de uma 4ª dimensão e as 4 se unindo para formar um contínuo ou um estado no qual os 4 elementos não podem ser distinguidos uns dos outros. O espaço-tempo plano descreve um ambiente no qual o universo não é compacto, mas sim um espaço se estendendo infinitamente para sempre no tempo em qualquer direção. De acordo com a holografia, em um nível mais fundamental, o universo tem uma dimensão a menos do que percebemos na vida cotidiana e ele é governado por leis semelhantes ao eletromagnetismo. Em 1982, na Universidade de Paris, o físico Alain Aspect e sua equipe descobriram que, sob certas circunstâncias, partículas subatômicas como elétrons são capazes de se comunicar instantaneamente entre si, independentemente da distância que as separa. De alguma forma, cada partícula parece sempre saber o que a outra está fazendo. Esta descoberta viola o princípio de Einstein de que nenhuma comunicação pode viajar mais rápido do que a velocidade da luz. Aluno de Albert Einstein e Robert Oppenheimer, o físico David Bohm, da Universidade de Londres, acredita que as descobertas de Aspect sugerem que a realidade objetiva pode não existir e que, apesar de sua aparente solidez, o universo é um holograma gigantesco e esplendidamente detalhado. Hoje, um bom número de cientistas considera a natureza como um computador. Isso faz certo sentido, pois as leis que governam o funcionamento do universo são expressas em fórmulas matemáticas. Porém, para entender o universo holográfico, é preciso primeiramente entender um pouco sobre os hologramas. Um holograma é uma imagem tridimensional feita com o auxílio de um laser. Para fazer um holograma, um feixe de luz é refletido por um objeto e um outro feixe serve como um feixe de referência. Desta forma, um padrão de interferência é criado com pouca semelhança com o objeto, no entanto, ele contém todas as informações necessárias para recriar a imagem deste objeto. A tridimensionalidade de tais imagens não é a única característica notável dos hologramas. Ao contrário das fotografias normais, todas as partes de um holograma contêm toda a informação que o todo possui, mesmo quando separadas. Os hologramas não são necessariamente criados pela luz, mas podem ser formados na presença de qualquer ação de onda. A teoria quântica moderna apoia esta proposição, onde a matéria existe apenas como uma probabilidade em um contínuo. Por exemplo,
Quando tentamos observar um elétron, torna-se impossível identificar a sua localização exata. Assim, o que parece ser um mundo estável, tangível, visível e audível é uma ilusão. A teoria quântica afirma que quando partículas individuais se movem a distâncias menores que a distância de Planck, elas podem fazer isso instantaneamente. Para que isso seja possível, a partícula deve estar viajando a uma velocidade infinita. Aqui, a distância em si é apenas uma ilusão. Além disso, parece possível que uma partícula possa fazer um número infinito desses minúsculos saltos sem passar pelo tempo. Assim, uma partícula poderia existir em todos os lugares simultaneamente. Os físicos confirmaram que os átomos estão em constante estado de vibração. Cada átomo é um micro-oscilador com sua própria frequência característica. Quando os átomos similares começam a vibrar em um uníssono, eles formam um sistema ressonante sintonizado, onde todos os átomos estão oscilando em fase uns com os outros. No nível atômico, a ressonância harmônica pode ser responsável pelo comportamento estável das partículas. Os átomos do nosso corpo são osciladores de alta frequência que vibram em uma taxa de cerca de 1014 Hz. No caso de um holograma feito com feixe de laser, estamos falando de ondas de luz, porém a ação de onda pode ser exemplificada desta maneira. Visualize uma poça de água parada. Pegue uma pedra e solte-a na água. A pedra irá modificar a superfície da água e criará uma série de ondas que se espalharão em círculos concêntricos. Agora, pegue uma segunda pedra e solte-a na água em um outro lugar, e ela também criará uma série de ondas. Quando essas ondas se encontram, elas criam o que é chamado de padrão de interferência. Elas interferem umas com as outras e se dividem em um padrão complexo. Este padrão reflete a natureza do todo em cada parte e nos fornece uma maneira inteiramente nova de entender a organização e a ordem do universo. Acredita-se que a razão pela qual as partículas subatômicas são capazes de permanecer em contato umas com as outras, independentemente da distância que as separa, é que em algum nível mais profundo da realidade, tais partículas não são entidades individuais, mas são, na verdade, extensões da mesma existência fundamental. E se a aparente separação é ilusória, isso significa que, em um nível mais profundo, todas as coisas no universo podem estar infinitamente interconectadas. E assim, em um universo em que nada é verdadeiramente separado de qualquer outra coisa, o tempo e o espaço tridimensional também precisariam ser vistos como projeções dessa ordem mais profunda. Em seu nível mais profundo, a realidade pode ser uma espécie de super-holograma em que o passado, o presente e o futuro existem simultaneamente. O super-holograma seria a matriz que deu origem a tudo em nosso universo e que contém toda a configuração da matéria e da energia e deve ser visto como uma espécie de armazém cósmico de tudo o que é. De fato, mesmo as nossas noções mais fundamentais sobre a realidade tornam-se suspeitas, pois, em um universo holográfico, até os eventos aleatórios teriam que ser vistos como bases de princípios holográficos e, portanto, determinados. O que percebemos como realidade é apenas uma tela esperando por nós para projetarmos nela qualquer imagem que quisermos. Assim, tudo é possível. Por isso, em um universo holográfico, não há limites para o quanto podemos alterar o tecido da realidade. Obrigada por assistir. Não se esqueça de deixar um gostei nesse vídeo, de se inscrever no canal e de compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Até o próximo vídeo.